Bem, pessoal, vamos dar início aí então à nossa aula 1 propriamente dita. Eu fiz minha apresentação logo acima aí com vocês, né? Meu nome, eu sou o professor Robson, para quem não viu a apresentação lá em cima. Então é o seguinte, nessa aula 1, faremos uma introdução à internet. Vamos entender como a internet surgiu, como ela evoluiu até os dias atuais. E saberemos ao final o que é a internet, o que controla, como funciona, quais são os seus principais serviços e como acessá-las. Para isso, por que essa primeira parte teórica? Porque é o seguinte, como eu já vou repetir mais uma vez, o nosso curso é voltado desde o básico até um conhecimento intermediário. Então é assim, para aqueles que nunca viram, é importante entender como é que funciona a internet, né? Lembrando que vocês vão se tornar um profissional, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Então, assim, os conceitos são muito importantes, né? Ele é um diferencial aí no nosso conhecimento, né? Como profissional. Porque não adianta eu chegar lá e dar um copia e cola e fazer uma página e pronto. E eu não sei como é que vai produzir esse meu vídeo, quanto tempo vai demorar, o tamanho da minha imagem, né? Como que funciona essa transmissão. Então é assim, eu preciso ter um pouquinho dessa parte teórica, né? Então, pessoal, é o seguinte, primeiramente, eu disponibilizei na plataforma um material didático, né? Nós temos aí a apostila, essa apostila da aula 1, tá? Depois tem os links sobre o histórico da internet, ainda do tempo, e aqui a apresentação que eu vou usar com vocês agora, que na verdade é um resumo da nossa apostila. Tá? Então, vou esperar abrir ela. Ótimo. Então, eu criei para vocês aí um slide, né? As apresentações aí, para fazer um resumo do conteúdo que nós iremos trabalhar. O conteúdo é muito importante, tá, pessoal? Nós temos duas atividades. Temos uma atividade de tarefa e uma atividade de questionário. É importante que vocês leiam todo o material e vocês assistam as videoaulas para responder esses questionários, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o nosso fórum que vocês podem estar utilizando para a gente poder interagir, tá? Então vamos começar. É uma apresentação, os meus vídeos não vão ser longos, tá? Porque senão se torna muito cansativo para vocês. Então por isso da criação desse pequeno resumo, dessa pequena apresentação. Tá? Então, introdução à internet. Antes da gente se programar para a web, é preciso conhecer o que é a web, né? Então, vamos lá. Como eu falei agora há pouco. Antes de iniciar o nosso estudo sobre a internet, é necessário uma explanação sobre a importância do computador pessoal, do surgimento das redes de computadores e para a disseminação da internet. Nada se compara ao computador, ao tablet, ao smartphone, etc. nos dias atuais. Então, pessoal, antes da gente falar o que é a internet, nós vamos rapidamente falar do computador pessoal, que foi o início das redes, mas hoje nós sabemos que tudo não é só mais o computador pessoal. Nós fomos fazer um site, nós temos que pensar no smartphone, no tablet, né? Ou na TV, tá? Na TV Smart. Então é assim, hoje a nossa internet não fica, o nosso site não fica só limitado ao computador, ele fica limitado a todos os aparelhos, né? Que através dessa rede, através da internet é possível hoje estarmos acessando. Então antigamente a gente falava que as tecnologias, né, era só para os computadores pessoais. E lembrando, hoje os preços são mais acessíveis, né? Então, desde 1980, quando sai o primeiro computador pessoal, ele começa, não é só para as grandes empresas mais, né? E sim, através da Apple, né, que foi que lançou os primeiros computadores, aí sim eles passam a ser mais acessíveis para as pessoas, né? Então, as redes de computadores proporcionam o surgimento da internet. Eles surgiram durante a década de 70, com os facilitadoras de acesso aos recursos de hardware, impressoras, dispositivos de armazenamento e unidades de processamento. Então é o seguinte, antes da internet surge a rede de computadores, né, onde a gente tem vários computadores interligados e além dos computadores periféricos, né, eu não preciso mais sair do meu computador para imprimir na impressora, ela é ligada na rede e ela vai fazer essa impressão.
Então, naquela época, já nos grandes computadores, nos computadores de grande porte, já tinha essa tecnologia. E aí, com a década de 80, surge o nosso computador pessoal, né? Feliz daquele que já conheceu um computador pessoal. Não é tão antigo assim, né, pessoal? Então, assim, por muito tempo ele ficou... Eu estudei um desse, né? Não sou tão antigo, mas quando eu me formei no primeiro curso técnico que eu fiz, acabei aprendendo num desses daí. Né? No início da década de 90, as redes de computadores tiveram seu modelo consolidado. Então, com a evolução dos computadores, né, a rede de computador, surge a internet, né, que aí ela interliga o mundo inteiro. O mundo passa a ser pequeno para a gente e assim, num ritmo muito acelerado, tá? Num ritmo muito acelerado. Mas ela surgiu assim, né, mas ela já surgiu assim, dinâmica, ou seja, com tantos recursos e acessível a todos? Não. Portanto, vamos agora entender o que aconteceu no seu surgimento. Então, pessoal, o que é isso? Né, o que nós estamos explicando? Ela já nasceu dessa maneira, com todos esses recursos? Não, ela não nasceu com todos esses recursos. Tá? Primeiro era só texto, antes da internet existia BBS e outras comunicações. Aqui, né, eu vou falar rapidamente para vocês, depois vai ficar o material para vocês lerem. Né? Em 1960, começam as pesquisas e tudo que surge de tecnologia naquele momento era por causa das guerras, né, da indústria bélica. Né? Então, assim, uma iniciativa do governo americano, do Departamento de Defesa, fez com que os pesquisadores de várias instituições dos Estados Unidos de projetar o sistema de defesa, cuja grande diferença em relação dos outros sistemas já projetados era que seria informatizado, capaz de resistir a ataques de inimigos. Então a gente vê aqueles filmes de guerra, né? A gente já pode até imaginar aqueles radinhos que eles levavam na mão, como que eles se comunicavam à distância, né? Eles já falavam à distância sem fio, né? Então assim, tem várias coisas que já começam a surgir de lá. Em 1973, o nome internet começou a ser usado, o conceito de internet working, ou interligação de redes. Em 1980 surge a consolidação da internet junto com os computadores pessoais, né? Só que assim, ela demora ainda a chegar onde nós estamos hoje, né? Vamos pôr aí que em 1995, 96, mas enfim, tem todo um histórico, né, na apostila que vai de 1957 a 2000, tá? E linha do tempo. Eu não vou ficar me alongando muito nesse histórico, porque dá para vocês pesquisarem, né? Aqui, ó, eu deixei o link da linha do tempo, muito interessante. Tá, olha lá. Aqui, se vocês selecionarem, tem a web e a internet, né? Que é a navegação. Então, ele começa de 1969, a criação da primeira internet da ARPANET, depois lançada a internet em 74 e 86, né? Tem a primeira reunião do IEE, que é a Comissão Internacional de Padronização das Redes de Computadores, tá? Depois o Brasil começa já a receber o primeiro domínio, que é o BR, tá? Então, assim, vocês podem acompanhar essa evolução, o que aconteceu, né? A criação da primeira versão do HTML foi em 1990, então, assim, internet é a navegação, o web é o desenvolvimento dela, tá? E aí vocês vão acompanhar todos esses movimentos, vocês podem rolar aqui na barrinha de rolagem que ele vai seguindo, né, toda essa evolução. Então, além do que está na apostila, nós podemos aí acompanhar essa linha do tempo. É interessante que vocês façam, né, esse acompanhamento para vocês ficarem por dentro, né? Como eu falei aqui, é uma pequena apresentação, não vou me alongar tanto o conteúdo, né? Porque todo o conteúdo aqui é um resumo e todo o conteúdo está na apostila. A internet do Brasil. O Brasil e outros perceberam a importância da internet e criaram suas redes acadêmicas próprias, entendendo para muito além das fronteiras, das nossas fronteiras, né? A rede nacional de pesquisa RNP é criada em 89. Nós temos um órgão do governo, né, que trabalha com toda a tecnologia de rede. A rede brasileira deixou de ser acadêmica em 95, sendo serviço de internet utilizado nas empresas e indivíduos de um modo geral. Então, em 95, no Brasil, que aí a internet começa a se alastrar, tá?
Então, e depois vocês vão ver na apostila também quem controla a internet, tá? Essa internet, no início da década de 90, era considerada uma rede de computadores. Depois, pessoal, ela só não é mais uma rede de computador. Ela é um protótipo que supervia da informação, né? Ela permite a navegação das informações, né? Nós corremos fotos, vídeos, dados, voz, né? E tudo que a gente está fazendo agora, o nosso estudo à distância, né? Então, ela é uma rede de informação global, tá? Que nós conseguimos compartilhar com o mundo inteiro. Portanto, pode perceber que ela parou ela parou esse negócio de que seria uma rede de computadores mundial. Não é só rede de computadores, é uma troca de informação mundial. Portanto, pode perceber que a internet é um projeto inacabado. Ela continua sempre em grandes mudanças, tá, pessoal? Ela sempre vive em grandes mudanças. E podemos caracterizar as características, né, da seguinte forma: por ser uma rede pública ou privada, não tem início nem fim, representa uma nova forma de comércio, enfim, tem todas as características, né, que vocês podem entender. A internet, como modelo que existe hoje, não tem um dono, e mesmo quem o controle. Cada governo, né, a companhia é responsável por manter a sua própria rede, né? Então, hoje, pessoal, nós temos no Brasil, né, o chamado Comitê Gestor da Internet. Por exemplo, quando nós pagamos um domínio, né, por exemplo, eu quero usar lá www.professorrobinho.com.br, ou o meu e-mail, né, professor@professorrobinho.com.br. Eu tenho um domínio, esse Professor Robinho, tá? E esse domínio eu pago para esse comitê de gestor. A nossa internet, para ela funcionar, ela precisa de vários tipos de protocolos, né, vários sistemas que foram criados, vários pacotes que a gente começa a transmiti-los. Esses pacotes, hoje, os principais, nós temos um FTP, que é o pacote de transmissão, para vocês vão ver quando a gente for no finalzinho do curso, enviar um site, nós usamos o FTP. Para ler o www, né, o World Wide Web, nós precisamos do HTTP, tá? Então, hoje a gente não digita, mas ele coloca automaticamente. Quando eu entro na Google, né, a nossa maior rede de pesquisa aí, eu acabo digitando google.com.br, eu não ponho mais o www, mas o HTTP ele já puxa, né, esse nosso protocolo, tá? Então, cada protocolo aqui ele vai interpretar a linguagem HTML, né, a nossa linguagem de hipertexto. O FTP vai transmitir, e para transportar nós usamos o TCP. Lembramos que o TCP vem de TCP/IP, que foi criado, vocês viram, né, depois vocês vão ver lá na linha do tempo a criação do TCP/IP, que é a grande sacada da nossa rede, né? Que é o seguinte: nós temos o IP, que é a identificação identificação lógica, e temos o MAC, que é a identificação física, né? A gente precisa identificar logicamente e fisicamente. Então os dois trabalham junto, o IP, que é a identificação lógica, e o MAC, que é a identificação física. Então, e eu vou transportar, mas quando eu estou enviando, eu preciso ter um endereço. Agora na casa de vocês, para vocês enviarem alguma coisa no correio, vocês têm que ter um endereço, né? Tanto de saída, o destinatário e o remetente. Tá? E a mesma coisa funciona a nossa rede, né? E aí ela fornece alguns serviços. O mais antigo deles, o correio eletrônico, né? Nós precisamos, para acessar a internet, nós precisamos de um provedor, tá? Se eu pago um provedor, ele pode me fornecer um nome, né? Outro serviço bastante difundido na internet é o World Wide Web, que é o www, né? E aqui nós temos www.nossodomínio que nós pagamos.com.br, tá? E depois, para finalizar, pessoal, nós temos o nosso domínio, né? O domínio na internet, onde vocês podem pagar, né? Ou ter domínios gratuitos usando um provedor, como a gente viu. E aí esses domínios, né, que é controlado pelo registro BR do nosso comitê, tá? Comitê de Gestor da Internet, é o CGI.br. E esse nosso domínio, ele vai ter o .com, que é comercial, .edu, educacional, .gov, governamental e assim por diante. E depois as nossas localizações, nossa região geográfica, que aí seria .br e assim por diante. Então, pessoal, esse é o nosso material para vocês do resumo da apostila. Espero que vocês tenham gostado e até breve.
tá? Até a semana 2.